Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Bruno, tenho 17 anos, estudo no Colégio Dom Pedro II, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu moro em Baria, que é Duque de Caxias, levo meio que 1h30 para chegar aqui em Petrópolis. Estou no terceiro ano do ensino médio. Só que aqui a gente faz um ensino médio diferente. É um ensino médio integrado de técnica em comunicação social. Aprende a preparar um roteirozinho para fazer um documentário, faz videoclipes, pequenos curtas. E todas as matérias que tem do currículo regular nós temos. 2 tempos de redação, 2 de gramática, 2 de literatura, tem 2 tempos de uma matéria chamada produção textual, que é a matéria de fazer roteiro. Então a gente tem português pra caraca, português pra caraca. Aí a matéria de português que eu menos gostei em todo o ensino médio foi a parte do verbo, que é muita coisa, bem chato mesmo. E o espaço da escola a gente tem nosso estúdio de vídeo, tem as câmeras para fazer nossos documentários, tem um estúdio de rádio e tem também a apoteose aqui, que é onde passa os filmes, a projeção dos filmes. Inclusive eu vi um filme muito legal esses dias, eu queria fazer uma exposição, mostrar para os meus amigos que não viram. Só que como não é um professor que vai organizar, vai ter que ter um requerimento. Para fazer um requerimento, acho que seria um pouco tenso, mas quando é uma coisa que a gente faz pela primeira vez, fica um pouco nervoso, corre o risco de sair um pouco errado. Seria proveitoso ter uma ajuda de fora, assim, até para melhorar, né? O português é sempre bom, né? Você está interessado ou tem aí um compromisso de promover um evento aqui na escola, né? Eu vi um filme legal, eu queria passar ali, só que como não é um professor que vai organizar, tem que ter todo um requerimento, toda uma coisa mais processual, mais oficial. Então você precisa elaborar um requerimento para solicitar à direção da escola a liberação desse espaço, desse evento. Isso. Pelo que eu estou entendendo aí, tem 2 questões do problema, né? Primeiro, o formato do texto, de repente conhecer um requerimento, dar uma olhada, como é que escreve, ter umas dicas do tipo de texto. Uhum. E outra coisa é que esse tipo de texto, muito provavelmente, vai usar uma norma culta, uma linguagem bem formal e tal. Aqui no programa do colégio, no segundo ano, estuda verbo. Eu estudei, a professora dá aula bem, eu gosto da aula dela, só que é de mim mesmo, que não, sabe, como é que dá aquela trava. Já tento pegar a gramaticada, também não rola. Fica só naquela coisa básica da tieteteca, mas as particularidades mesmo eu nunca consegui entender direito, mas para falar eu entendo sobre o verbo. O verbo ele sempre vai entrar na relação da sintaxe ali, da oração, de quem a gente fala, que é o sujeito, e o verbo vai constituir o predicado, que é o que a gente fala. Então, todo o tempo a gente está falando algo sobre alguém ou alguma coisa. Então, construir um texto é ter clareza dessas relações. Mas uma relação muito importante na hora da escrita é a relação de como esse verbo faz a concordância com o sujeito. Acho que ter essa clareza também é importante. Então, eu acho que aqui agora a gente localizou o seu desafio. O seu desafio é fazer um requerimento e usar a norma culta, focando nessa norma o estudo dos verbos. Caraca! Mas tem mais do que isso. Não é só fazer o requerimento, não. Você tem que fazer um requerimento com uma qualidade tal que a sua diretora aprove e libere o seu evento.
para suavizar aí esse meio de campo, a gente vai trazer uma surpresa para o seu evento, essa proposta aí do cinema. Legal. Que é um presente para você, se você cumprir legal o seu desafio do requerimento. Só que para chegar a esse desafio final, que é escrever o requerimento, nós vamos passar por algumas etapas. Então, você está convidado para a nossa primeira etapa do desafio, a qual você passará nas mãos de Marília. Aceito. Fecha aqui. Muito bom, hein? Aqui estamos nós nessa praça, onde a gente vai fazer a nossa primeira atividade, um desafio que eu armei para você. E vamos ver como é que tá essa sua história dos verbos, como é que tá. A gente vai começar a abordar o verbo a partir da concordância. Não sei se você concorda comigo. Sim. Eu acho que é uma coisa que é importante. Então é o seguinte, eu espalhei alguns cartazes por aí. Algumas frases têm mais a ver com a praça. E a partir delas a gente vai tirar essas dicas. Na regra geral, o verbo concorda com o sujeito. Quando o sujeito for indeterminado, o verbo é usado na terceira pessoa do singular. E aqui a gente tem dois cartazes. Também a gente vê duas possibilidades, né? Aluga e alugam. Agora diz pra mim, qual que tá de acordo com a norma? Esse daqui. Aluga-se bicicletas. É. Será? Eu tenho sujeito indeterminado nessa frase? Calma aí. Bicicletas são alugadas. Se eu tenho voz passiva, eu tenho um verbo e tenho um sujeito determinado para ele. Qual que é o sujeito dessa frase? As bicicletas. Bicicletas. É um sujeito simples, determinado, né? Então eu não tenho sujeito indeterminado aí. Então é uma voz passiva, o sujeito vai concordar com o verbo seguindo aquela regra geral. É por isso que a que está de acordo com a norma é essa daqui. Então a gente vai ver que a gente vai precisar usar bastante essa inversão para voz passiva para fazer esse teste. Vamos arrancar esse daqui para não ter problema e não confundir a cabeça das outras pessoas que estão pela praça. Vamos procurar mais frases por aí. Vem cá. Eu tenho aqui, doam-se filhotes e doa-se filhotes. Eu tenho de novo, qual é o verbo? Doar. Doar, né? Ele tá aqui no começo, a mesma estrutura, eu tenho um pronome ser, depois eu tenho uma palavra no plural, e aí eu tenho duas possibilidades, um verbo no plural e um verbo no singular. Então, resta-me saber se eu tenho aqui um sujeito indeterminado ou não, né? Para isso eu faço o quê? Transforma na voz passiva, analítica. Passiva analítica. Vamos dar uma olhada? Filhotes são doados. Então seria doam-se filhotes. Exatamente. Muito bom. Bom, hoje aqui com a Marília eu descobri que eu tenho muita dúvida em concordância verbal, que é uma matéria bem complexa. Para fazer o requerimento eu acho que tem ainda que estudar mais um pouco concordância verbal, fazer mais algumas oficinas para ficar bem legal no produto final. Fique atento, mais de uma vez você pode precisar dessa explicação. A expressão mais de um é usada no singular, como no exemplo, mais de um aluno acertou tudo na prova. No próximo bloco, a gente vai ver se o Bruno consegue cumprir seu desafio. Ele precisa redigir um requerimento para exibir um filme na sua escola. Será que ele consegue? Quem está com a gente no programa de hoje é o Bruno, que tem 17 anos. Ele já cumpriu nossa primeira etapa, mas agora ele terá que ajustar um relógio muito especial. Eu escolhi te trazer nessa praça porque tem o relógio das flores, é um lugar belíssimo, e o relógio tem relação com a atividade que nós vamos fazer agora. E para isso eu trouxe o nosso próprio relógio, que está aqui. É o relógio da concordância verbal. Tem um ponteiro azul e outro vermelho, porque ele é um relógio diferente, ele não marca as horas. A cor azul refere-se à concordância relativa aos dias. E as cores em vermelho, a concordância relativa a horas.
Eu vou apresentar para você duas frases, uma pedindo uma concordância relacionada a dias e a outra relacionada a horas, e você vai marcar, vai indicar com os ponteiros a resposta adequada para essa sentença. A primeira sentença é essa aqui. 13 de maio. Isso, você vai usar o verbo ser, fazendo a concordância. E a segunda sentença diz respeito à hora, é essa aqui, 12h40. É 13 de maio e são 12h40. No 13 de maio, eu acho que está entendido assim, subentendido o dia. Eu acho que é o dia 13 de maio. E no são 12h40 eu não sei justificar. O verbo ser, ele vai concordar nesse caso com o seu predicativo do sujeito, porque a gente não tem um sujeito aqui, né? Porém, o ideal é você concordar com o tempo decorrido, com o número, com a data. Então, como 13 é um número maior que 1, então a gente considera plural, dizendo são 13 de maio. Só corrija ali para mim, por gentileza. Meio-dia, ele é singular, né? Se eu tivesse tanto 1h, quanto meio-dia, quanto meia-noite, é indicação de singular. Fora isso, passou de 1, a gente indica plural. Então, o ideal aqui é meio-dia e 40. É meio-dia e 40. O verbo que mais possui uma especificidade é o verbo ser. A gente precisa dar a ele uma atenção, ter com ele um cuidado maior. Por quê? Porque ele concorda, em alguns casos, com o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É aquela parte dentro do predicado, né, a parte que constrói o predicado nominal, ele vai dar uma característica, um atributo para o sujeito, ligado pelo verbo ser. Então, a regra de concordância diz que o predicativo do sujeito é quem determina a concordância. E no uso do dia a dia, nós precisamos ter muito cuidado na hora de indicar datas e horas. Acho que uma coisa também que é importante a gente chamar atenção é quando eu tenho a indicação da hora metade, né? É meio-dia e meia ou é meio-dia e meio? Acho que é meio-dia e meio. Calma aí. Acho que é meia por causa de hora. Isso, nesse caso a hora está subentendida. Então eu digo, é meio-dia e meia hora passada de meio-dia, né? Então, nesse caso, sempre no feminino, sempre meio-dia e meia. Então agora eu tenho mais duas frases para você. A primeira é essa, 3 horas e 20 minutos. São 3 horas e 20 minutos. E a segunda, hoje, dia 1º de novembro. É dia 1º de novembro. Quer me explicar a sua escolha, por favor? Aqui está no singular e aqui está no plural. E está em singular e plural relacionado ao quê? Ao Como que a gente determina? Então eu tenho aqui 1º de novembro e o dia especificado aqui no singular, portanto, o predicativo do sujeito aí no singular, logo o verbo ser fica no singular. E aqui, 3 horas e 20 minutos no plural, né? E concordo com o Sam. Muito bom, Bruno, tô gostando de ver, hein? Agora essa para mostrar que você entendeu mesmo, está sabendo tudo e arrasar. Hoje, 7 de setembro, 1h e 49 minutos. Hoje são 7 de novembro, 7 de setembro e é 1h e 49 minutos. Perfeito, fechou. Quero ver se o requerimento ficar chuchu beleza, hein? Então vamos lá. Eu quero te convidar para encontrarmos com a Marília e de lá nós vamos conversar com um assessor de imprensa. Uma pessoa que vai poder te dar todas as dicas de como você escrever um bom requerimento, tá? Então aproveita, faça todas as perguntas que você quiser para ele. Vamos lá nos encontrar com a Marília? Lá. Vamos se encontrar com a gente. O relógio bateu 11 horas. Ligue o despertador dentro de você e fique atento. Os verbos bater, soar e dar concordam com a palavra relógio quando essa é o sujeito da frase. E quando não há sujeito, o verbo, seja ele qual for, vai concordar com o numeral, como no exemplo. No relógio, soaram 11 horas. Bruno, esse daqui é o seu xará, Bruno também.
Ele está aqui porque ele sabe que ele tem que trabalhar um tipo de texto para o desafio que ele tem e que você trabalha muito com esse tipo de texto no seu cotidiano. Você pode falar muito bem sobre isso. Bom, eu estou no 3º ano do ensino médio, faço ensino médio de técnica em comunicação. Eu vi um filme, gostei, eu queria passar lá no colégio, só que lá costuma ser tudo informal. Só que agora vai precisar de um requerimento e para fazer esse requerimento eu não faço a mínima de qual é o ponto de partida. Ô Bruno, eu sou jornalista, trabalho com assessoria de comunicação. O texto jornalístico, ele trabalha principalmente com a clareza textual e com a concisão, né? A objetividade, né? Acho que são 3 elementos base. O diretor ou quem seja que vai dar essa liberação do uso do espaço, que a pessoa entenda por que você quer, para que você quer, quantas pessoas vão estar ali, né? Porque até para que ele possa se preparar também. Um requerimento bem elaborado, ele já é o roteiro do evento. É importante falar que filme é esse, por que você quer exibir, para quem você quer exibir. É muito importante você se colocar no lugar de quem vai receber a informação para que você possa responder todas as perguntas, né? Depois de redigir esse texto, é bacana você ler como quem vai receber o texto. Nosso trabalho, a gente lida com requerimentos, na verdade, em 2 situações. Uma é quando o requerimento ele gera uma matéria. Bom, hoje, por exemplo, nós recebemos um requerimento que um cliente nosso encaminhou e aí, com base nele, nós produzimos um texto jornalístico. Ou então, quando nós revisamos requerimentos para clientes nossos, né? Como, na verdade, a maior parte das pessoas redige pouco requerimento, né? Não tem o hábito de redigir um requerimento, é natural que eles utilizem uma assessoria de imprensa para dar uma revisada ou até para escrever a 4 mãos. O requerimento, na verdade, ele dá seriedade ao assunto, né? Acho que ele, como você já disse, né? Antes você era informal e tudo mais, agora você quer dar seriedade, o evento está aumentando de tamanho, faz-se necessário um requerimento. Bom, Bruno, eu acho que aqui foi, hein? E aí, gente, quero dar uma olhada nisso, hein? Quero ver como é que ficou. E aí? Coloca isso, letra maiúscula aí e a data lá alinhada à direita. Se você quiser também, você pode colocar lá em cima, como se fosse um cabeçalho, já um título, né? Requerimento para utilização de espaço, por exemplo, né? Já para deixar bem claro qual é o objetivo desse documento. Quando a gente lida com esses documentos mais formais, os pronomes de tratamento, eles precisam estar adequados. Então, ter uma boa gramática, um dicionário à mão, é um recurso muito importante também, né, Bruno? E não é vergonha nenhuma, né? Na verdade, ele é um amigo mesmo, né? Essa brincadeira de que o dicionário é amigo do burro, é mentira, né? Amigo de quem sabe escrever e gosta de escrever. Muito bom, gente. Então, acho que é isso aí. Acho que a gente chegou num modelo de texto que atende ao modelo do requerimento, com a ajuda aí do Bruno, né? Que deu muitas dicas. Agora só falta a autorização da diretora, né? Vamos torcer, vamos imprimir e vamos mandar. Isso aí, tem que assinar, né? Tem uma caneta aí. Tem uma caneta aqui, ó. Você assina em cima do nome. Você tem que dobrar de maneira que fique o vocativo, a data, fica aqui nessa parte. E o restante do corpo do texto fica ali na outra parte, ó. Que incrível! Aí quando a pessoa abrir, ela já abre assim. Incrível, Nossa, gente. Bruno tá muito Aprendeu mais essa, hein? Um bônus. Aí, ó. Só falta o envelopinho bonito. Espero que a diretora aprove. Vou gostar. Então, Bruno, Prazer. Boa pra caramba. Conte sempre conosco aí. Obrigada, Bruno. Nada. Voltem sempre. Obrigadão, Bruno. Sucesso. Próxima etapa. Boa sorte. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ilustríssima senhora diretora Miriam Romão.
Venho, através deste, solicitar a utilização da apoteose no dia 25 de novembro, das 3 às 6 horas, para exibição de um filme aos alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio integrado do colégio. Após a exibição do filme, haverá um debate mediado pela professora de Sociologia, Renata Siqueira. Tal solicitação justifica-se pelo grau de contribuição acadêmica e cultural proporcionada aos alunos, visto que os levará a refletir sobre questões relevantes do cotidiano, contribuindo para a formação crítica e participativa de todos nós. Certo de sua colaboração, coloco-me à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Bruno Silva do Nascimento. Poxa, Bruno, legal, era isso mesmo que eu precisava. Eu vou ficar com esse requerimento pra gente arquivar, mas você pode começar a produção. Então tá autorizado. Tá autorizado. Valeu. Tá, bom trabalho. Obrigado. Nós aprendemos que uma concordância bem empregada evita várias confusões na hora de falar e escrever. Alguns verbos, em certas situações, têm o sentido de outros. O verbo haver, dependendo do contexto, pode assumir um sentido de existir. Por exemplo, há 2 cadernos sobre a mesa. Mas fique atento, se for o verbo existir, o verbo vai para o plural. Existem 2 livros sobre a mesa. Até a próxima. Uma das partes burocráticas já foi, agora é a produção pesada mesmo, de arrumar o aparelho, as pessoas. Como prêmio, nós convidamos um dos realizadores do filme para enriquecer o evento do Bruno. Então, meu nome é Leonardo, sou lá da Cavide Produções. A gente esteve envolvido na produção desse curta aí que vocês vão assistir, A Distração de Ivan. É um curta que a origem dele veio com um amigo nosso que faz parte daquele grupo de teatro Nós do Morro, você já deve ter ouvido falar, o Gustavo Melo. E ele fez meio esse roteiro inspirado num momento da infância dele, que ele cresceu no subúrbio do Rio.